Vamos falar um pouquinho agora de tratamento de água e manutenção dessas caldeiras, né? Então, primeira coisa, né? Para a caldeira ter um bom funcionamento, a gente tem que dar atenção fundamental para a água de alimentação. Quem está acostumado, quem às vezes trabalha com uma caldeira mais simples, está acostumado a trabalhar com uma água mais dura, sabe como isso influencia bastante nas condições da caldeira. Então, de maneira geral, a água contém muita matéria orgânica, compostos minerais em suspensão e os gases. E assim, ela não tem boas qualidades, né, que podem não ser úteis para o uso da caldeira. Então, composição da água, né? A água é um solvente excelente para substâncias orgânicas e inorgânicas e também é um bom meio de transferência de calor. Por isso, a gente usa em muitos processos industriais e geralmente a gente vai ter a água em duas condições, ou as águas de superfície, mares, rios, lagos e lagoas, ou as águas subterrâneas. E a gente vê muito os processos industriais usando essas duas águas. E qual que vai ser a diferença fundamental que a gente vai ver? Geralmente a água subterrânea ela já vai vir com uma condição de filtragem melhor, né, de partículas sólidas. Enquanto a água da superfície ela vai vir aí já com mais detritos sólidos e matéria orgânica que vai dar um trabalho adicional no processo de tratamento dessa água. Então, as impurezas que a gente pode ter, a gente pode ter gases dissolvidos, como por exemplo oxigênio, CO2, né, o dióxido de carbono, gás sulfídrico, e a solubilidade da água vai diminuir com o aumento dessa temperatura. Ela pode ter também sólidos em suspensão ou dissolvidos. E a impureza da água pode causar corrosão, incrustação e arraste. Tá? Corrosão, esse processo que a gente vê que danifica realmente o material da caldeira, da tubulação, né? Qualquer que seja, que causa essa consequência ferrugem no final mesmo. Né? Você vai comendo o material do nosso equipamento. As incrustações, aí são aqueles elementos incrustantes que ficam entre o nosso equipamento e a água. E qual que é o problema que a gente tem com a incrustação? A incrustação ela é um material muito mais isolante do que o material da caldeira ou da tubulação. Esse material ele vai diminuir a troca térmica entre os dois. E por causa dessa incrustação, esse material pode superaquecer, pode vir a se romper, pode causar um acidente. E mais ainda, né, depois desse acidente, vamos supor que essa incrustação saia, aí essa água volta a entrar em contato com esse material e causa ainda os choques térmicos, né? Então completamente é bem perigoso, bem complicado. Enquanto o arraste tem mais a ver com as partículas sólidas mesmo, né? Se a gente tiver grãos sólidos ali, eles vão tendendo a fazer essa força de atrito e vão desgastando o material. Então são três impurezas da água que podem sim danificar bastante a nossa caldeira ou o nosso equipamento. E a gente vai ter vários indicadores para analisar a condição da água da caldeira. Um deles é o pH. Então, o pH é o potencial hidrogênio iônico, que vai ser o quanto a nossa água é ácida ou é básica. Um pH mais baixo significa uma água mais ácida e um pH mais alto significa uma água mais básica. O ideal é que esse pH sempre seja mais básico, mas não tanto, porque também pode causar incrustação. Esse pH a gente vai ver que vai variar de acordo com a pressão da caldeira, mas a faixa ali de 9 a 10 é um pH excelente. A alcalinidade, né, o quanto essa água é alcalina, quanto ela é básica. Condutividade, geralmente não é bom a gente tomar água muito condutiva, porque pode significar muitos sais. Solubilidade, né, quanto essa água é solúvel. Saturação, supersaturação, precipitação e dureza total, que é a dureza principal é responsável pela concentração de cálcio e magnésio que vão causar as incrustações. Então, são essas características que a gente costuma controlar no laboratório. E o tratamento de água, né, vai ser feito de acordo com a caldeira, de acordo com a necessidade do processo. E depois de considerar esses fatores, a gente vai ver os tipos mais comuns de tratamento, o externo e o interno. Então, o tratamento externo a gente faz antes de adentrar a zona da caldeira, mas a gente não consegue resolver tudo no tratamento externo, infelizmente. E parte desse tratamento continua internamente a caldeira, aí sim com a adição de químicos no processo. Então aqui a gente consegue enxergar, né, que a gente parte da água bruta, passa pelas telas grossas de filtragem
decantação, né, passa até por um processo de floculação. A gente vai ver tudo isso nos vídeos da descrição, em estações de tratamento de água e até numa mini estação de tratamento, tá? Não exatamente para caldeira, mas esse processo físico a gente consegue ver bastante nesses outros dois processos que a gente vai ter na descrição, que a gente vai ter no material complementar aqui. Depois da decantação, né, que a gente vai ter eliminado, decantação e filtração, a gente vai ter eliminado as partículas sólidas. A gente vai ter abrandamento com cal quente e com cal frio. Aí passa pela parte de clarificação, filtragem, né, com carvão, e chega ali na água industrial. Então esse é o processo de clarificação. Esse é o processo que a gente vai ter a nossa água no final clarificada e sem resíduos sólidos. E aí essa água industrial aí sim passa por diversos outros processos, né? Filtração, abrandamento, resíduos catiônicas, destilação, né? Osmose reversa. Isso vai depender bastante do processo que a gente usa dentro da empresa. O mais comum em usina é esse processo aqui da osmose reversa, que a gente vai ver a seguir. Primeira coisa, por que ela chama osmose reversa, né? A osmose é uma característica natural até de alguns seres vivos que tem uma membrana semipermeável e permite que essa água passe de onde a gente tem uma menor concentração de sais para uma maior concentração de sais. Assim a gente tem um equilíbrio de concentração. Aqui a gente vai fazer o contrário. A gente vai pegar essa água salgada e vai aplicar uma pressão nela para que essa água passe por uma membrana semipermeável e saia limpa do outro lado, saia pura do outro lado, sem esses sais. E além disso, do outro lado, a gente vai ter os leitos aniônico, catiônico e misto. Leito aniônico é um leito de ânions, vai equilibrar aí as cargas negativas, né? No caso, ele tem mais cargas negativas, ele vai doar algumas cargas negativas para esse leito. Depois do leito catiônico, vai ter mais cargas positivas, ele vai roubar esse excesso de cargas negativas. E por último, a gente geralmente tem também o leito misto, para fazer, porque caso algum desses leitos esteja sobrecarregado, no leito misto que a gente faz a correção final. Então tudo isso para garantir que a água saia com características perfeitas, né, não exatamente perfeitas, mas melhores possíveis, para não ter esses problemas de incrustação, sólidos, sais, nada disso no nosso processo que acaba danificando tanto a qualidade do vapor quanto o nosso equipamento. E é por isso que a gente bate tanto na tecla que a gente não pode desperdiçar esse vapor lá no processo. Esse tratamento de água é caro, é bem caro e é bem exigente. E os métodos de tratamento interno, né? Como a gente comentou, a gente vai fazer aqueles métodos externamente, mas nenhum método externo é completamente eficiente. Então a gente vai ter os métodos internos também. E aí são os químicos, né? A gente vai ter precipitação com fosfato, tratamento com quelatos, tratamentos com aminas fílmicas, com aminas neutralizantes, com sulfito de sódio e com hidrazina. Tá? Não vou entrar muito a fundo em cada um desses, mas só para a gente ter uma noção da complexibilidade, né? Do número de tratamentos que a gente tem para poder garantir esse processo. E a água para alimentação da caldeira elétrica a eletrodo submerso, né? Um caso especial. Na operação das caldeiras que tem eletrodo submerso, tem também a questão da condutividade da água, que tem que estar dentro de certos limites. Nas caldeiras de biomassa, geralmente a gente evita a condutibilidade, porque significa mais sais que acabam danificando o equipamento. Caldeira de eletrodo submerso, a gente precisa desses sais que ajudam na condutividade elétrica desse próprio eletrodo. A condutividade dessa água tem que ser tão baixa quanto possível para reduzir as descargas de fundo da caldeira, desde que possível que todo o condensado possa ser devolvido ao tanque de alimentação. E a água para alimentação da caldeira elétrica de jato d'água, né? Também alguns casos mais específicos. Ela pode ser um condensado recuperado do processo, juntamente com a água de reposição, que vai ser tratada na estação de tratamento, tem que ser condutora de corrente elétrica para permitir passagem de corrente e o aquecimento e vaporização da água. E assim
conseguir afirmar que a água de reposição pode ser apenas uma água abrandada. E a alimentação dos químicos, geralmente a gente vai ter as bombas dosadoras que vão fazer essa alimentação, como os fosfatos, soda cáustica, dispensantes, sulfatos, etc. Eles vão sendo alimentados na água de alimentação da caldeira, sendo colocados no ponto depois do desaereador, para permitir que essas reações químicas aconteçam fora da caldeira. É importante que essa alimentação aconteça periodicamente, e geralmente a gente não adiciona ácidos na caldeira, a gente só adiciona base, a gente só adiciona os alcalinos. Essa caldeira já tende a entrar com uma concentração, essa água de alimentação já tende a entrar na caldeira com uma concentração bem ácida. Então aqui a gente consegue ver, né, o dosador e a bomba de alimentação injetando esses componentes para dentro da caldeira. Passando aqui, as manutenções da caldeira, a gente sempre vai ter os 3 tipos, né, preventiva, preditiva e a corretiva de ocasião. Vai depender muito do processo, tá? Mas só para a gente ter uma noção bem ampla aqui, também não vou entrar muito a fundo em cada tipo de manutenção, mas as manutenções preventivas são as manutenções que vêm de prevenção. O que quer dizer isso? Aquele monte de checklist que a gente geralmente faz, né? Então, coisas que às vezes o pessoal nem imagina que é manutenção, né? Eu tenho que fazer a limpeza do filtro, tenho que garantir a limpeza da casa das caldeiras, eu tenho que verificar nível de água, verificar o nível de combustível, né? Todo esse checklist que eu tenho que fazer, a limpeza do soprador de fuligem, né? Todo esse checklist é o que a gente considera manutenção preventiva. Então, essa manutenção que mantém a caldeira andando e aumenta a vida útil, né? Manutenção preditiva são as manutenções que, como o próprio nome já diz também, vem de predizer. Ou você prediz quando é manutenção, ou o equipamento que vai te predizer. Por exemplo, a minha caldeira começou a vibrar demais, né? Minha tubulação começou a vibrar demais. Por que isso está acontecendo? Vou ter que chamar uma preditiva e verificar o que está acontecendo. Estou tendo problema de superaquecimento, de vazamento, qualquer coisa nesse sentido é uma preditiva. Ou então, eu fiz uma troca de um componente e eu sei que esse componente ele dura no máximo mais 1 ano na caldeira. Daqui a 1 ano eu tenho que trocar tudo de novo. Então isso é uma preditiva, eu estou predizendo a data da próxima manutenção. As preditivas elas vêm geralmente atreladas ou à data ou ao acompanhamento da operação do processo. Manutenções corretivas são as manutenções quando realmente já aconteceu algum dano e a gente vai para corrigir. E manutenções de ocasião são manutenções onde a gente aproveita essas paradas, né? Ou paradas pela corretiva, ou as paradas, no nosso caso, por consequência de safra, né? A gente aproveita muito e faz as manutenções de ocasião. E prevenção de riscos de explosões da caldeira, né? A gente sabe que a gente tem vários riscos de explosão. Isso se deve baixo nível de água, descontrole de características operacionais, né, má escolha de materiais, né, diversos problemas. A gente tem precaução durante a limpeza, durante a manutenção. A gente tem os riscos de acidente de trabalho, né? A gente sabe que os riscos de explosão existem, mas a maioria dos acidentes que a gente tem nem são de risco de explosão, né? A gente tem mais acidentes com quedas, com queimaduras, né? Às vezes lesão nos olhos durante alguma manutenção com solda ou durante a exposição direto ali à fornalha da caldeira. A gente tem as lesões corporais, né? Realmente contato com algumas partes quentes que não estão bem isoladas ou algumas pancadas. A gente tem perturbações funcionais, incapacitação para o trabalho, o risco na casa das caldeiras e a poluição do ar que vai ser provocada pelas caldeiras. Então, vários riscos adicionais que a gente tem desse processo que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? A gente tem problemas de ergonomia também, né? Às vezes peças em posições complicadas de fazer manutenção, de fazer as intervenções. Às vezes a gente tem riscos por excesso de ruído, né? E que entra bastante a parte de EPI, que a gente é bem rigoroso também quanto a isso. Enfim, a gente tem vários riscos que a gente tem que prevenir, que são adicionais, e
é sempre bom a gente ficar atento não só na NR13, mas em todas as outras normas que a gente sabe que tem outros riscos, né? A gente vai trabalhar muitas vezes com espaço confinado dentro da caldeira ou com trabalho em altura, e todos esses riscos têm que estar contemplados também nas nossas análises. E então, para concluir, né, o objetivo não é ensinar o profissional a operar esse equipamento, né, não é nosso objetivo, mas sim cumprir o programa e estabelecer a consciência profissional voltada ao desempenho da atividade com segurança. Então esse não é um treinamento técnico, esse é um treinamento de segurança, tá? Isso que é o mais importante. A gente vai deixar também como material complementar os acidentes que a gente vê bastante, a gente sabe que acontece, justamente para que essa consciência se redobre, para que a gente consiga replicar essa mensagem de trabalho consciente, trabalho com segurança, ok? Muito obrigado então, e até a nossa próxima aula. Tchau!